Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @agromaistv. Tem também o nosso portal www.agromaistv.com.br. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos conversar sobre um aplicativo que auxilia o manejo sustentável de açaizais nativos na Amazônia. O ManejaTec Açaí é gratuito e funciona em sistemas Android para celular ou tablet sem a necessidade de acesso à internet. O manejo de mínimo impacto ou sustentável é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa que concilia a produção de frutos e a conservação das florestas. Para entender melhor esse aplicativo, conversamos com o Michel Costa, que é analista de sistemas da Embrapa Amazônia Oriental. Michel, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Oi, Bruno. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando um pouco mais sobre a nossa solução digital, que é o ManejaTec Açaí. Michel, explica pra gente como surgiu a ideia de criar o ManejaTec Açaí e como é que ele funciona. A ideia partiu de uma iniciativa que nós fizemos aqui em Belém, em 2017, durante um hackathon, que foi uma maratona de desenvolvimento de soluções digitais, e na ocasião nós colocamos como desafio para essa maratona alguma solução digital que fosse importante para a questão do açaí, para a produção do açaí. E na ocasião nós discutimos aqui com alguns pesquisadores, e dessa discussão surgiu a indicação de desenvolvimento de um software, no caso de um aplicativo que pudesse auxiliar na adoção de uma tecnologia nossa, que é o manejo de mínimo impacto de açaizais nativos. Então, é uma tecnologia que já está há 22 anos sendo trabalhada, testada, amplamente validada no Pará, no Amapá, na região amazônica, e na ocasião se entendeu que se a gente pudesse ter uma solução que pudesse auxiliar na automatização das etapas do manejo, seria algo muito interessante, poder dotar o nosso produtor, o nosso técnico que atua assistindo os produtores de açaí com uma ferramenta que auxiliasse na melhor prática dessa tecnologia de manejo. A gente pode dizer que o foco do aplicativo, então, é garantir esse manejo mínimo de impacto de açaís nativos. Então, o foco seria na sustentabilidade da cadeia produtiva. Perfeito. O nosso interesse é dotar de uma ferramenta digital que auxilie o nosso produtor, o produtor de açaí, de áreas manejadas, de ocorrência natural, que ele possa tanto explorar essa área, mas também assegurar a manutenção da biodiversidade. Há pesquisas mostrando que a manutenção dessa diversidade de plantas dentro das áreas que são exploradas, de ocorrência natural do açaí, ela é muito importante, inclusive para a produção de frutos, dada a relação de reciclagem de nutrientes, dada a presença dos polinizadores que atuam no processo de polinização do açaí, e, consequentemente, na produção de frutos. Então, se você mantém essa diversidade de espécies, isso é algo interessante para a manutenção da produção de frutos. Como é que o aplicativo facilita as etapas de manejo? Então, o aplicativo nós temos algumas etapas que são tidas como cruciais para que o software oriente, quais são as intervenções que o produtor terá que fazer. A primeira ação é o inventário. É o inventário da área, da parcela que vai ser manejada, onde você faz a identificação das torceiras de açaí, a identificação das outras espécies de árvores, como andiroba, virola, copaíba, de palmeiras, também, como muçu, murumuru, e por aí vai. E após esse inventário, o algoritmo, no caso, o software, o aplicativo, ele faz um processamento desses dados e faz a recomendação das intervenções que o produtor tem que fazer na área. Então, essas recomendações são desde
plantio de novas torceiras de açaí, ou a remoção de uma determinada árvore para poder abrir uma clareira, para poder receber maior incidência solar, ou até mesmo o plantio de novas espécies florestais para que haja uma maior manutenção da diversidade. E essa é uma etapa crucial, né? Essa questão do inventário e depois a orientação no que tange o que ele precisa fazer lá na área. Feito isso, ele vai para o campo, né? É feitas as intervenções, né? Se é para plantar, se é para tirar, quais são as orientações que o aplicativo faz, ele faz a execução lá na ponta, retorna e aí ele faz uma atualização do que foi feito, dentro da capacidade dele, né? Então, se ele foi indicado que teria que plantar, aí ele planta. Se ele plantou 10, 15, aí ele vai e informa que fez o plantio, né, de novas torceiras de açaí. Essa atualização é importante para que o inventário se mantenha sempre atual, né? E tenha um retrato ao longo dos anos, né? Para que ele possa acompanhar essas intervenções e aí sim saber o quanto de produção está sendo gerada, né, de frutos e aí quanto de diversidade de espécies ele tem em cada parcela. Essa é uma outra atividade que também é muito importante no que tange a questão do inventário, que a gente pode falar mais na frente, para você ter uma visão, né, do potencial, né, de produção de outros produtos da biodiversidade, né, como óleos essenciais, como jadiroba, copaíba, que ainda não estão sendo tão explorados em virtude do açaí, mas é um potencial. Então, isso para o nosso produtor lá na área, ele tem ele pode ter essa percepção da riqueza de produtos que ele tem. As outras etapas são etapas relativas à questão do registro da produção e registro da comercialização de frutos, né? Que é, inclusive, uma das funcionalidades que nós identificamos, ou melhor, foi solicitado pelos produtores que fosse incorporada ao aplicativo essas funcionalidades, para que eles pudessem também fazer um controle, né, de quanto estão produzindo e de quanto estão comercializando. Então, a gente tem no aplicativo a possibilidade de fazer todo esse mapeamento da região, o produtor vai ter esse mapeamento da região, ele vai entender de que forma que ele deve agir naquela terra, plantar ou tirar um pedaço, alguma coisa para poder melhorar aquela produção e, além disso, o aplicativo traz a funcionalidade desse registro da produção e da comercialização do açaí. Então, assim, é uma cadeia bem completa que ajuda o produtor desde da produção até a venda. Correto, perfeito, é esse mesmo entendimento, né? A nossa busca é de poder dotar, especialmente nossos agricultores familiares, né, de ferramentas que possam ter essa informação na palma da mão, literalmente na palma da mão, né? E possa conhecer, né, não somente a riqueza do que tange a questão do açaí, mas também de outras espécies que podem vir a ser no futuro também exploradas, manejadas. A intenção é que o aplicativo seja um produto, uma ferramenta que auxilie o nosso agricultor familiar a ter não somente informação e dados sobre essa atividade produtiva no que tange ao açaí, mas também conhecer a riqueza e a diversidade de espécies que tem dentro da sua área, né? Dentro da área que ele trabalha com açaí. Isso é algo muito, muito interessante para ele poder entender o potencial de outras espécies florestais, né, que podem vir a ser trabalhadas e gerar renda, né, futuramente também. Michel, a gente vai dar uma pausa agora, tem muita coisa ainda para conhecer sobre esse aplicativo e a gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua o bate-papo aqui com Michel Costa, que é analista de sistemas da Embrapa Amazônia Oriental. Michel, a gente estava falando das funcionalidades do aplicativo, do mapeamento que ele faz não só da região, mas traz importantes
né, outras ferramentas para os produtores. Isso gera para os produtores uma maior possibilidade de investir em maior produção naquela área, né? Porque tem esse mapeamento de área, né? Aumenta a produção daquele produtor, especificamente dos pequenos, né? Correto. A partir do momento que ele tem acesso a esses dados, em relação a quanto ele está produzindo, e ainda digo mais, uma das questões que a gente identificou no passado, eles queriam, além de saber quanto estão produzindo, quanto que eles estão consumindo, né? Você sabe que o açaí ele é um produto muito importante para a alimentação do nosso produtor, né? Aqui do nosso ribeirinho. Então, uma das funcionalidades permite também de saber quanto que de consumo de açaí eles estão fazendo, quanto a família está fazendo. Então, o aplicativo, além de você registrar a produção, quanto ele está comercializando o fruto, ele também registra quanto que a família está consumindo, né? Isso é algo que permite a ele ter um olhar através dos relatórios, e aí são relatórios simples, né, que a gente possa ter fácil entendimento, né, sobre o que são esses dados, para que eles possam, inclusive, imaginar lá na frente uma atividade de uma produção planejada, né, inclusive tendo um detalhe em relação a quanto de valor cada, que a gente chama de lata ou rasa, que é a unidade que a gente trabalha aqui, está valendo ao longo dos anos, né? Então, isso é um outro dado importante que ajuda eles a ter um processo de tomar decisão, informações mais valiosas, né? Através desse aplicativo. Essa é a nossa percepção e, pelo menos, o nosso desejo que eles possam fazer uso dessa ferramenta para esse propósito também. Quais são as áreas, as regiões, na verdade, hoje que o aplicativo está em funcionalidade? É só na região norte? Como é que funciona? Nós fizemos o lançamento do software agora no dia 19 de outubro. É claro que nós já estamos trabalhando com outras versões, que eram versões ainda em validação, né, desde 2021, né? Então, por enquanto, o aplicativo está rodando apenas no estado do Pará e, recentemente, a gente esteve no estado do Amapá, né, apresentando a ferramenta. É nosso interesse que ele também percorra outros estados da região amazônica, né, até porque ele é voltado, o aplicativo é voltado para áreas onde o açaí é de ocorrência natural, então são áreas de manejo, áreas de várzea, né, e não para área de plantio de terra firme. O software não é para esse propósito, né? Apenas para o propósito de realmente ajudar no manejo onde o açaí ocorre de forma natural, que, por sinal, representa quase 90% da produção de açaí do Brasil, né? A produção vem dessas áreas manejadas. Então, nós estamos hoje com uma ação no estado do Pará e iniciando ainda no estado do Amapá. Por enquanto, nós estamos trabalhando aqui no Pará, na região do Baixo Tocantins, aqui onde é um polo produtor de açaí, Abaetetuba, Garapé-Mirim, enfim, esses municípios. E a nossa intenção é que em 2024 a gente consiga fazer meio que uma caravana de divulgação do uso do aplicativo, contando com o apoio da empresa de extensão técnica, né, a Emater, né, e outros parceiros, como cooperativas, associações de produtores, para mostrar o uso do software e, eventualmente, né, ajudar também na capacitação desse público no manuseio e no melhor entendimento do software. Michel, nos últimos 5 anos, a produção de açaí cresceu quase 70% no Brasil, né? Então está majoritariamente na região norte. Qual o impacto, né, desse aplicativo, dessa tecnologia, na geração de emprego e renda, além da qualidade de vida para as populações da região, especificamente essas regiões, essa população ribeirinha que vive dessa produção de açaí de várzea? O uso do software está intrínseco, ele tem uma relação direta com o uso da tecnologia que a Embrapa desenvolveu, que é a tecnologia de manejo de mínimo impacto de açaí nativos. O uso dessa tecnologia, tendo como um ferramental o software, ele já vai auxiliar no incremento da produção quase que 3, 4, até 5 vezes a mais do que numa área que não usa a tecnologia de manejo, né? Então, esse incremento é algo que é significante, né, na geração de renda.
E é algo que a gente acha como algo que você pode, além de aumentar essa questão da geração de renda, você pode também levar uma oportunidade de exploração de outros produtos da biodiversidade, como eu já mencionei, que muitas das vezes está ali esquecido numa determinada situação que, por não conhecer a importância de algumas espécies, eles acabam deixando aquele tesouro lá guardado. Então, a gente imagina que o uso do aplicativo, que é baseado numa tecnologia há 22 anos já sacramentada e validada e que gera o incremento da produção de frutos de açaí, aliado à possibilidade de você ter uma outra visão sobre outros produtos que possam vir a ser gerados a partir dessas áreas que são manejadas e assegurada a biodiversidade, você tem um potencial enorme aí de geração de renda, além desses 3, 4 vezes a mais que teria somente com o açaí, né? Isso é algo que, ainda aliado com outros processos que a gente tem discutido recentemente, após o lançamento, com o processo de certificação, isso também aumenta ainda mais e agrega ainda mais valor a essa produção e esse incremento na geração de renda. Quais são esses outros subprodutos, né, que você mencionou aí? Já vamos explicar para quem está assistindo que produtos são esses e como que os produtores eles podem trabalhar isso. A gente imagina como subprodutos, na realidade, seriam outras funcionalidades, né, que a gente poderia estar incorporando ao software. Nós fizemos a apresentação do aplicativo no estado do Amapá. Na ocasião, nós fomos procurados por uma cooperativa que já trabalha com o manejo, com a tecnologia de manejo sustentável há muito tempo. Ficaram muito interessados no uso do aplicativo, porém, queriam que tivesse uma outra funcionalidade, que seria a funcionalidade de certificação. Então, é algo que a gente não tem ainda dentro do aplicativo, mas precisa que a gente pudesse incorporar outras funcionalidades, como, por exemplo, o georreferenciamento de cada indivíduo, de cada espécie dentro da parcela. Então, teria que georreferenciar o açaí, a toceira, georreferenciar o cedro, o murumuru, a virola, a cupaíba, a andiroba. Então, esse é um processo que a gente está estudando, como viabilizar isso, para que as certificadoras possam ter essa visão de dados, e aí certificar aquela área como uma área com um selo verde ou um selo ambiental, e aí pagar mais, um valor a mais, um valor diferenciado em relação àquela produção de frutos que vem dessas áreas certificadas. E ainda mais adotando uma tecnologia de manejo sustentável, onde você busca a manutenção da biodiversidade. Então, isso é uma outra funcionalidade que a gente imagina que no decorrer do próximo ano, a gente já vai estar lançando em novas versões do Manejatec Açaí. Porque essa situação de rastreabilidade, de certificação é muito importante, porque essa possibilidade ela traz aí para o produtor, principalmente nesse caso o produtor de açaí, possibilita então um novo acesso a novos mercados, Isso é muito importante para eles. Perfeito. Então traz uma possibilidade muito grande. Exatamente, Bruno. A gente e o produtor precisa desse ferramental, dessa infraestrutura tecnológica que já é uma realidade, já é uma realidade em vários lugares do Brasil, essa questão da rastreabilidade, mas que ainda é cara, especialmente para produtores aqui na região amazônica, em virtude da questão da ausência de infraestrutura, de conectividade e tudo mais. Pensar em soluções digitais que levem em consideração essa questão amazônica e toda essa deficiência de conectividade é algo que a gente também tem como desafio para superar, enquanto Embrapa, como fazer que isso realmente seja superado e alcance o nosso agricultor familiar da mesma forma como alcança outros agricultores familiares em outras regiões onde não existe essa questão da conectividade. Um detalhe que eu esqueci de mencionar, Bruno, é que o software a gente desenvolveu através de uma parceria público-privada, Então, por isso que em pouco tempo a gente conseguiu pegar todo esse know-how que a Embrapa já tem, de 22 anos, incorporar dentro de uma ferramenta digital,
e colocar isso à disposição do nosso produtor rural, né? Isso foi uma parceria estabelecida, que a gente chama de projeto de inovação aberta, né? Tivemos a parceria com a empresa Equilíbrio Web, né? Que é uma empresa paraense que desenvolve soluções digitais, que topou o desafio, né? E aí conseguimos viabilizar o desenvolvimento, né? Não somente desse aplicativo, como de outros softwares que estão hoje também sendo trabalhados aqui pela Embrapa, voltados, né, aos nossos agricultores familiares. Um outro ponto importante é que o uso desse aplicativo pelos ribeirinhos, ele também possibilita, né, a geração de informações sobre a biodiversidade das áreas manejadas. E isso pode trazer, então, acesso a novos mercados e também a políticas públicas, né? Perfeito. A Embrapa tem muito interesse em conhecer essa diversidade, né? Então, a partir do momento que você tem acesso a esses dados sobre as parcelas, isso para nós, enquanto empresa de pesquisa, nos fornece um bem precioso, né? Que são dados sobre a diversidade de espécies que estão dentro das áreas manejadas de açaí. E isso suscita para a gente, inclusive, um potencial de análise de dados para ver, inclusive, a possibilidade de exploração de outros produtos, né? Valorar outros produtos da biodiversidade, enquanto pesquisa, inclusive, né? E é claro que também isso ajuda, e aí volta para a prancheta, né, para os nossos pesquisadores, ver como é que pode ainda mais melhorar, né, a questão do manejo em si, né? A partir desse volume de dados do Pará, do Amapá, do Amazonas, onde esteja sendo trabalhado, a gente tem a oportunidade de identificar algumas necessidades, né, e aperfeiçoamentos dentro da tecnologia de manejo sustentável, melhorando ainda mais, né, as recomendações que precisam ser realizadas dentro de cada parcela. Um detalhe que eu até destacar sobre isso é que a gente, por exemplo, as abelhas são muito importantes para a polinização do açaí, as abelhas nativas, especialmente, as abelhas sem ferrão, né? Então, a Embrapa já identificou essas abelhas, já sabemos quais são as principais abelhas, e a relação dessas abelhas com as plantas, especialmente com as que estão dentro das parcelas, é muito importante para poder assegurar que essas plantas, que são as casas, né, das abelhas, por exemplo, né, onde ela fazem seus ninhos, onde elas vão atrás de suplemento de alimento, ou de resina, ou de pólen, ou de própolis, né, ou de néctar, sejam mantidas, né? E essa informação a gente também vai colocar dentro do aplicativo, tá? Então, aquelas espécies onde as abelhas são importantes, que estejam presentes, então valoriza e tem uma certa prioridade pela manutenção dessas espécies dentro das áreas de manejo. E aí vem um outro dado que retroalimenta a pesquisa para a gente poder, inclusive, avaliar, por exemplo, a ocorrência dessas espécies de abelhas nativas e o trabalho associando a questão da produção, né? Verificar onde tem abelha, tais abelhas, você consegue aumentar a produção, onde não existe, aí vamos poder fazer várias comparações, várias análises nesse sentido. Isso falando só da questão da pesquisa, né? E falando na parte de política pública, a partir de ter esses dados, a gente pode, inclusive, suscitar a implementação e apoiar a implementação de políticas públicas voltadas a impulsionar ainda mais, né, organizar também a cadeia do açaí oriunda dessas áreas manejadas, né? E a Embrapa, como uma empresa pública, né, tem esse propósito também, né, de auxiliar, né, os nossos parlamentares, o governo federal, de dados, né, através da ciência, né, que possam ajudar ainda mais que as políticas alcancem esse agricultor familiar, seja para estruturar, seja para levar conectividade, por exemplo, seja para valorar outros produtos da biodiversidade que já estão lá presentes. Enfim, a gente acredita e está apostando muito que esse aplicativo vai gerar, além de ajudar o nosso produtor lá na ponta, né, a ter uma gestão melhor, né, da sua produção, também nos auxiliar com dados importantes, tanto para a pesquisa como também para apoiar a política pública. Muito bem, Michel, um aplicativo bastante importante, a gente vai continuar acompanhando a evolução dele. Obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Bruno. O Tech Startups de hoje fica por aqui.
Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!